Imagine isto: você está perdido. Sua última garrafa de água limpa acabou há 6 horas. Sua garganta está rachada e seca. À sua frente há um riacho, lamacento, parado, vivo com coisas que você não consegue ver. Agora imagine enfiar a mão no bolso e puxar 2 pequenas tiras de metal. Uma de cobre, uma de zinco. Você as torce juntas, joga dentro daquela água suja e vai embora. 8 horas depois, essa água está mais limpa do que a que sai da maioria das torneiras das cidades. Nenhum cartucho de filtro, nenhuma bateria, nenhuma eletricidade. Apenas 2 metais se tocando, fazendo o que a Terra os projetou para fazer. Isso não é um truque de sobrevivência que alguém inventou na internet na semana passada. Os antigos egípcios usaram esse princípio há 4.000 anos para tratar ferimentos no campo de batalha. Marinheiros gregos o usaram para sobreviver meses no mar. Os astecas, do outro lado do planeta, sem nenhum contato com a Europa, descobriram exatamente a mesma coisa de forma independente. E na década de 1960, quando a NASA precisava manter os astronautas da Apollo vivos no espaço, seus engenheiros analisaram todas as tecnologias de ponta disponíveis e construíram um dispositivo baseado nessa mesma química antiga. Então aqui está a pergunta que vale a pena fazer. Se 2 pedaços de metal descartado podem purificar água com tanta eficiência, por que a indústria global de filtros de água gera 35 bilhões de dólares por ano, vendendo cartuchos plásticos que expiram a cada 60 dias? É isso que vamos analisar hoje. Não teorias da conspiração, apenas química, história e economia. E até o fim deste vídeo você saberá exatamente como construir esse sistema por conta própria. Bem-vindo ao História Civilis. 1. Os antigos sussurros do filtro da Terra. O ano é 2400 a.C., às margens do Nilo. O ar está pesado de poeira e cheiro de sangue. Um curandeiro de campo egípcio se agacha ao lado de um soldado ferido. O ferimento é profundo. Um corte de lança atravessando a coxa. Naquela época, raramente era o ferimento em si que matava você. A infecção era o verdadeiro inimigo. E a infecção começava com a água. O curandeiro pega um recipiente. Não de barro, não de madeira, mas de cobre martelado. Ele o enche com água do rio e o deixa de lado. Ele não ferve a água, não adiciona ervas, ele espera. Pela manhã, algo mudou. A água está mais clara. Ela carrega uma leve sensação metálica, limpa e cortante. O curandeiro já viu essa transformação centenas de vezes. Ele não sabe por que funciona. Ele apenas sabe que soldados cujas feridas são lavadas com água tratada em cobre sobrevivem. E aqueles tratados com água comum do rio muitas vezes não sobrevivem. Isso não era adivinhação. O Papiro Smith, um dos documentos médicos mais antigos que sobreviveram na história humana, descreve especificamente o cobre como uma ferramenta de esterilização, tanto para água potável quanto para tratamento de feridas. Mas o Egito foi apenas o começo. Por volta de 400 a.C., Hipócrates, o homem que chamamos de pai da medicina moderna, documentou compostos de cobre como tratamento para feridas abertas e doenças pulmonares. Os gregos levaram isso mais longe do que qualquer um esperava. Seus marinheiros enfrentavam um problema aterrorizante. A água armazenada em barris de madeira ficava verde e podre em poucos dias no mar. Tripulações morriam de disenteria. Não por causa de navios inimigos, mas por causa de seu próprio abastecimento de água. No entanto, a água armazenada em recipientes de cobre permanecia potável por semanas, até meses, sob o sol brutal do Mediterrâneo. Os gregos não tinham conceito de bactérias, não tinham microscópios, não tinham química, mas observaram um padrão impossível de ignorar. Água em cobre significava sobrevivência, água em barril de madeira significava morte. Os romanos transformaram essa percepção em infraestrutura. Seus engenheiros passavam tubos de cobre pelos sistemas de aquedutos, entregando água visivelmente mais segura a banhos públicos e casas. As legiões romanas carregavam recipientes de cobre pela Europa e pelo norte da África, não como itens de luxo, mas como equipamento militar padrão. Eles entendiam, mesmo sem a ciência, que esse metal prevenia as doenças transmitidas pela água, que historicamente matavam mais soldados do que as espadas jamais mataram. Agora, aqui é onde a história toma um rumo extraordinário. A milhares de quilômetros de distância,
Do outro lado do Atlântico, a civilização asteca não tinha absolutamente nenhum contato com o mundo mediterrâneo. Outro continente, outra língua, outros deuses. Ainda assim, curandeiros astecas descobriram independentemente o mesmo fenômeno. Eles usavam água infusionada com cobre como gargarejo para infecções na garganta e a incorporavam a rituais cerimoniais de purificação. Na Índia, a tradição ayurvédica prescrevia armazenar água em recipientes de cobre e latão, uma prática chamada Tamra Jal. Essa tradição não é história antiga. Ela é praticada hoje, agora mesmo, em milhões de lares indianos. 5 civilizações, 4 continentes, milhares de anos de diferença, todas chegando à mesma conclusão. Isso não é coincidência. Isso é química, química fundamental e universal, esperando pacientemente que os humanos a percebessem. 2. A redescoberta acidental. Durante milênios, esse conhecimento foi comum. Recipientes de cobre eram padrão em cozinhas, hospitais e navios ao redor do mundo. Então veio a Revolução Industrial. O cobre era caro, o plástico era barato, o cloro químico podia tratar água em escala industrial. Os métodos antigos foram abandonados, não porque falharam, mas porque a produção em massa exigia uniformidade e baixo custo. Panelas de cobre viraram garrafas plásticas. A purificação natural virou processamento químico. E uma compreensão antiga desapareceu silenciosamente da memória coletiva. Ela ressurgiu por acidente em 1984. Um pesquisador chamado Don Heskett fazia experimentos rotineiros de tratamento de água. Em determinado momento, durante seu trabalho, ele mergulhou uma caneta de latão em um becker de água altamente clorada. Latão, caso você não saiba, é uma liga de cobre e zinco. O que aconteceu em seguida o deixou paralisado. Quando a caneta entrou em contato com a água, o cloro simplesmente desapareceu. Nenhum produto químico adicionado, nenhuma eletricidade aplicada. O contato físico entre a liga de cobre-zinco e a água clorada desencadeou uma reação instantânea que neutralizou completamente o cloro. Heskett passou os 3 anos seguintes estudando e refinando essa reação. Ele patenteou a tecnologia sob o nome KDF, fluxo de degradação cinética. Mas para entender por que essa descoberta importa e por que a indústria da água a manteve à distância, precisamos olhar para o que realmente acontece no nível molecular. 3. A ciência da faísca. Deixe-me explicar isso da forma mais clara possível, porque a ciência é o que separa isso do folclore da internet. Quando cobre e zinco são colocados juntos na água, eles formam algo chamado célula galvânica, nomeada em homenagem ao cientista italiano Luigi Galvani. Pense nisso como uma bateria minúscula e autoalimentada. Aqui está o que acontece, passo a passo. A configuração. O zinco é um metal inquieto. No nível atômico, ele quer desesperadamente entregar seus elétrons. O cobre é o oposto. Estável, receptivo, disposto a aceitar o que o zinco oferece. Quando esses 2 metais se tocam fisicamente enquanto estão submersos em água, os átomos de zinco começam a liberar elétrons espontaneamente. Esses elétrons fluem do zinco para o cobre. A água entre eles funciona como a ponte que completa o circuito. O resultado é uma corrente elétrica minúscula e persistente. Você nunca a sentiria. Não conseguiria acender uma lanterna com ela. Mas, na escala molecular, ela é uma arma. Essa corrente faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela elimina o cloro. A reação elétrica força elétrons sobre as moléculas de cloro livre, mudando sua estrutura química. O cloro tóxico se transforma em cloreto inofensivo, o mesmo composto encontrado naturalmente no sal de cozinha. Isso acontece em segundos, não em horas. Deixe isso afundar. Segundos. Segundo, ela captura metais pesados: chumbo, mercúrio, arsênico, cromo hexavalente. Esses venenos dissolvidos são atraídos para o campo elétrico gerado pela reação galvânica. Por meio de um processo chamado eletrodeposição, eles são retirados da água e ligados permanentemente à superfície do metal. Presos, travados no lugar. Terceiro, ela destrói bactérias. Esse é o mecanismo que manteve soldados egípcios vivos e marinheiros gregos saudáveis. A corrente galvânica interrompe os processos enzimáticos internos de que as bactérias precisam para funcionar e se reproduzir. Além disso, a reação gera espécies reativas de oxigênio,
essencialmente pequenas granadas moleculares que rasgam as paredes celulares bacterianas. A água se torna um ambiente hostil, onde bactérias, algas e fungos simplesmente não conseguem sobreviver. Isso não é magia, isso é eletroquímica. É o mesmo princípio que alimenta a bateria do seu telefone, exceto que aqui a bateria são dois metais. O circuito é água suja e o resultado é purificação. 4. O endosso da NASA. Se você está pensando que isso parece simples demais para ser real, considere quem chegou à mesma conclusão. A NASA. Na década de 1960, enquanto engenheiros se preparavam para as missões Apollo à Lua, eles enfrentaram uma limitação quase impossível. Como fornecer água potável segura dentro de uma pequena cápsula flutuando no vácuo do espaço? Você não pode levar sistemas de filtragem pesados, não pode desperdiçar energia fervendo água. E definitivamente não pode usar gás cloro-corrosivo em uma cabine selada e pressurizada, onde astronautas respiram ar reciclado. A solução da NASA foi um gerador eletrolítico de íons de prata e cobre. Ele tinha o tamanho de um maço de cigarros, pesava 9 onças, exigia quase nenhuma energia. Esse dispositivo liberava íons metálicos diretamente no abastecimento de água, eliminando com sucesso 100% das bactérias e impedindo o crescimento de algas, tudo sem deixar qualquer gosto químico. Quando a tecnologia Apollo foi finalmente desclassificada, encontrou aplicações comerciais na Terra. Empresas adaptaram a abordagem de ionização cobre-prata para torres de resfriamento, fontes públicas e habitats aquáticos em centros de pesquisa marinha. A Agência de Proteção Ambiental foi ainda mais longe. Ela registrou oficialmente centenas de ligas de cobre como materiais antimicrobianos capazes de matar bactérias por contato. 4.000 anos de observação humana. Eletroquímica revisada por pares. Testes de campo da NASA. Verificação da EPA. A evidência não sussurra, ela grita. 5. Porque você nunca ouviu falar disso. Então, por que isso não é padrão? Porque toda loja de equipamentos ao ar livre empurra filtros de bomba de $40, enquanto alguns dólares de metal de uma loja de ferragens podem alcançar resultados semelhantes? A resposta não é uma conspiração, é um modelo de negócios. O mercado global de purificadores de água vale mais de $35 bilhões por ano. O motor de lucro dessa indústria não é o dispositivo, é o cartucho de reposição. Filtros de carvão ativado saturam e expiram a cada 2 a 6 meses. Você compra o jarro uma vez, compra os cartuchos para sempre. Na prática, é um modelo de assinatura construído em torno de um produto físico. Agora considere o que a tecnologia cobre-zinco representa para esse modelo. Um filtro baseado em KDF remove cloro, captura metais pesados e inibe o crescimento bacteriano. Não exige eletricidade, não exige regeneração química e pode permanecer eficaz por até 6 anos. Você não consegue construir um império de receita recorrente em cima de um produto que não precisa ser substituído. Isso não significa que a indústria tenha suprimido a tecnologia. Meios de cobre-zinco aparecem em alguns filtros comerciais, mas quase sempre como um componente suplementar menor, nunca como a etapa principal de filtragem. A ênfase continua nos cartuchos de carvão que precisam de substituição regular, porque é ali que mora a margem de lucro. Não é vilania, é economia. Mas o resultado para os consumidores é o mesmo. A opção mais simples e durável fica em segundo plano, enquanto a opção mais lucrativa ocupa o centro do palco. 6. Construa seu próprio filtro da Terra, um guia prático. Aqui é onde este vídeo se paga. Tudo o que discutimos, a história, a química, o programa espacial, não significa nada se você não puder usar. Mas primeiro, um aviso honesto. Células galvânicas de cobre e zinco são altamente eficazes contra bactérias, cloro e metais pesados dissolvidos. Elas não são eficazes contra tudo. Especificamente, não removem pesticidas agrícolas e não conseguem eliminar de forma confiável cistos parasitários como Giardia ou Cryptosporidium, que possuem cascas duras capazes de resistir ao ataque eletroquímico. Isso não é uma falha, é um limite. Conhecer o limite é o que separa um sobrevivente de uma vítima. Agora, aqui está como construir um sistema de múltiplas etapas que cobre essas lacunas. Etapa 1. Pré-filtragem. Se sua fonte de água estiver visivelmente turva, despeje-a através de um pano,
uma bandana ou uma camiseta de trama bem fechada. Isso remove sedimentos, detritos flutuantes e partículas maiores. Não purifica. Apenas prepara a água para o trabalho real. Etapa 2. A célula galvânica. Vá a qualquer loja de ferragens. Compre um pedaço de fio de cobre sólido nu, calibre 14, e uma tira de metal de zinco puro. Custo total, menos de $5. Corte ambos em comprimentos iguais, cerca de 12 polegadas ou 30 centímetros. Agora torça-os firmemente juntos. Esse contato direto de metal com metal é crítico. Sem ele, não há fluxo de elétrons e não há reação galvânica. Coloque o par torcido dentro do seu recipiente de água, um cantil, uma panela, uma garrafa, qualquer recipiente não reativo. Espere. 4 horas é o tempo mínimo eficaz. 8 horas é significativamente melhor. Durante a noite, 16 horas, é o ideal. Enquanto você dorme, a corrente galvânica trabalha em silêncio. Átomos de zinco estão liberando elétrons. Moléculas de cloro estão sendo neutralizadas. Íons de metais pesados estão sendo puxados da solução e ligados à superfície do metal. Paredes celulares bacterianas estão sendo destruídas. Quando você remover os metais pela manhã, enxague-os e guarde-os secos. Eles são reutilizáveis por meses. Etapa 3. Filtragem por carvão. Pegue carvão da sua fogueira, não briquetes, que contém aditivos químicos, mas carvão natural de madeira dura. Esmague-o em pedaços pequenos. Coloque-o em um recipiente limpo com um pequeno orifício de drenagem. Uma meia, uma garrafa plástica cortada ou um pedaço de bambu funcionam. Despeje a água tratada com metal através dessa camada de carvão. O carvão absorve produtos químicos orgânicos, pesticidas e sabores residuais que a célula galvânica não mira diretamente. Etapa 4. Avançada terra diatomácea. Terra diatomácea é um pó branco e macio, feito dos restos fossilizados de antigas algas microscópicas chamadas diatomáceas. Sob ampliação, cada partícula parece uma esponja porosa e irregular. Quando a água passa por uma camada de terra diatomácea, partículas tão pequenas quanto 1 a 2 microns ficam fisicamente presas, incluindo cistos de giardia e cryptosporidium, que são resistentes demais para tratamento químico, mas grandes demais para passar por essa peneira natural. A terra diatomácea está disponível em lojas de jardinagem e custa muito pouco. O resultado: ao combinar essas 4 etapas, pré-filtragem por pano, purificação galvânica cobre-zinco, adsorção química por carvão e filtragem física por terra diatomácea, você construiu um sistema de purificação de água em múltiplas etapas, usando metal de loja de ferragens, cinza de fogueira e pó mineral natural. Ele aborda bactérias, cloro, metais pesados, produtos químicos orgânicos, pesticidas e parasitas. Custa menos de $10 no total. Não exige eletricidade, baterias nem cartuchos de reposição. E os metais centrais são reutilizáveis por meses. 4.000 anos atrás, um curandeiro egípcio despejou água de rio em um recipiente de cobre e esperou. Em 1984, um pesquisador mergulhou uma caneta de latão em água clorada e viu o cloro desaparecer. Na década de 1960, engenheiros da NASA construíram um dispositivo de 9 onças, usando o mesmo princípio, e o enviaram para a Lua. O fio que conecta esses momentos não é tecnologia, é atenção. Alguém em cada era prestou atenção suficiente ao mundo natural para perceber o que a Terra já estava fazendo. Cobre e zinco não se importam com patentes, assinaturas ou orçamentos de marketing. Eles simplesmente fazem o que sua estrutura atômica determina. Liberam elétrons, geram corrente e tornam a água hostil à contaminação. A ferramenta de sobrevivência mais avançada nem sempre é a mais complexa. Às vezes, são 2 metais torcidos juntos dentro de um cantil. A Terra já resolveu esse problema. Nós apenas esquecemos de escutar. Obrigado por assistir ao História Prime. Se isso mudou a forma como você pensa sobre purificação de água, inscreva-se e compartilhe com alguém que valoriza a autossuficiência. Diga nos comentários que outra tecnologia antiga devemos investigar a seguir. Até a próxima! Questione tudo e nunca pare de cavar.